Tudo que Deus criou possui uma faísca divina. Uma pedra, uma montanha, os mares só existem porque Deus alimenta isso a cada momento com essa faísca divina. Num nível mais elevado, se nós começamos a falar dos seres vivos, sejam de plantas ou animais, a gente já está chegando a um nível mais alto, que existe um nível de alma, que nós chamamos de nefesh. Na verdade, é algo espiritual que visa dar vida a essa criatura, porém, é somente nesse nível. Por quê? Porque a vida, por exemplo, de uma planta é importante nesse mundo. Ela não tem mundo vindouro. Também um animal não tem mundo vindouro. Então, ele só é dotado dessa força vital, divina, chamada de nefesh. Diferente de tudo que eu falei até aqui, é o ser humano. O ser humano, ele foi dotado de 5 níveis de alma. E aqui você vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a terminologia que nós vamos utilizar é diferente da popular. Muitas pessoas começam a chamar alma, espírito e essa coisa, e ela não sabe que quando nós entramos nas definições bíblicas ou mesmo místicas sobre esse tema, elas são específicas. E é o que a gente vai começar a fazer agora. Vamos tentar entender que partes são essas, qual a importância que elas têm, o que eu tenho que fazer com isso, tá? É uma viagem muito importante na parte mais essencial de você, do ser humano. Então vamos lá. As 5 partes quais são? A primeira parte se chama nefesh, que em português a maior parte das pessoas já vai traduzir como alma, e a gente já vai chegar daqui a pouco num problema, por isso eu quero que você que está aqui aprenda a falar nefesh. O segundo nível, e a gente está indo de baixo para cima, ou seja, do nível mais simples até o nível mais elevado que você tem. Então, primeiro é o nefesh, o segundo é o ruach, que comumente as pessoas traduzem como espíritos. Mas a gente não está aqui falando de espíritos que estão vagueando e etc. Nós estamos falando aqui sobre um dos níveis da alma. Terceiro nível se chama neshama. Só quero te falar que a gente já está num nível bem alto, a gente vai estudar daqui a pouco isso, mas a tradução volta a ser alma. Então, eu falei que a gente já está com um problema, porque nefesh, a tradução bíblica que as pessoas falam, é alma, e neshama também. É porque falta no vocabulário das traduções essas terminologias que, na verdade, fazem toda a diferença. Por isso, aprenda nefesh, ruach e neshama. Depois desses 3 níveis, que na verdade eles vão formar uma categoria com 3 níveis, a gente tem 2 partes muito mais elevadas. Uma chamada de Hayá, a tradução seria a parte da vida, e Yehidá, a parte única. Então a gente tem 5 níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Yehidá. Vamos tentar entender o que é cada uma. Primeira parte que a gente tem é a nefesh. A nefesh, ela propriamente está dividida já em 2 partes. A nossa nefesh, ela tem 2 funções, por isso que ela tem 2 partes. Uma das funções da nefesh é manter o nosso corpo vivo. Por isso, essa parte, ela se chama nefesh behemit, a nossa alma animal. Mas, na verdade, seria a nossa força vital. Por quê? Porque o objetivo dessa parte da alma é manter o seu corpo vivo. Essa alma, ela vai estar preocupada em que você coma, beba, durma, ganhe dinheiro, porque também é parte da sua sobrevivência, não é verdade? Ou seja, tudo que tem a ver com a sobrevivência do corpo, essa alma vai estar preocupada. Note que os animais também têm essa parte, porém os animais só têm essa parte. Eles têm a parte vital. Óbvio que o animal não quer ganhar dinheiro, mas tudo que ele necessita para manter
o corpo dele vivo, ele vai utilizar dessa parte. Então o ser humano tem uma parte que é verdade, semelhante ao dos animais. Porém, nós também temos uma nefesh elokit, uma parte divina já dentro desse nível de alma. Essa nefesh elokit, ela não se satisfaz com os pedidos, com os desejos da nefesh behemit, da alma vital, dessa alma animal. Porque ela fala, Deus não te botou nesse mundo só para comer, beber e dormir. Deus te dá uma força muito grande, Ele te dá missões, Ele te dá a oportunidade de você se ligar ao Criador, a Ele mesmo. Uau! Então, essa alma tem uma parte superior que, de alguma forma, luta contra a alma animal para que ela não te domine. Eu vou explicar isso melhor para você não ficar com dúvida desde agora. Dentro da nossa alma animal está o nosso mau instinto. Mas calma aí, por quê? Manter o corpo vivo é alguma coisa ruim? Está errado? Não, de forma alguma. O problema onde entra no exagero. Quando a pessoa passa somente a se preocupar com o seu corpo e de uma forma excessiva, seja, a pessoa quer comer o tempo todo, quer ganhar dinheiro para 18 gerações, ela quer dormir, hibernar, então ela está pensando somente no corpo dela e ela passa a não fazer as missões, ou seja, algo que na verdade é necessário se transforma em algo negativo. Por quê? Porque passa a ser um objetivo e não um meio. Será que a gente vive para comer ou come para viver? Na verdade, eu tinha que falar o contrário. A gente come para viver ou a gente vive para comer? Essas são sempre as perguntas que as pessoas vão ter que se fazer de uma forma sincera. A alma animal, ela na verdade fala, olha, coma para você viver. Mas aqui entra o nosso mau instinto e fala, não, mas é tão bom comer, então viva para comer. Vem a nossa alma, nossa nefesh, para você se acostumar, divina, e fala, não, não, de forma alguma, coma bem, coma o suficiente para manter o seu corpo forte e saudável e chega. Para de pensar nisso o tempo todo. Você não é um animal. Você é muito mais do que isso. Você é um ser humano. Você foi criado à imagem do Criador. Se aproxima dele. Então, Deus aqui já faz uma diferenciação muito grande entre o ser humano e os animais, que só tem a alma animal, essa força vital, e vale a pena saber uma coisa também. Diferente dos animais, o animal ele não tem mau instinto. O animal só tem instinto, ele não tem mal. Ou seja, o animal ele quer comer, ele quer sobreviver. Ele não tem decisões éticas. Então, qualquer animal, o leão, ele não pensa, pobrezinha da gazela, poxa, ela estava tão bonita no campo. Não, ele tem um instinto de que ele precisa comer muito, então ele vai lá, ele vai devorar a gazela, mesmo se ela estiver viva e etc. Porque é um instinto dele, não é um mau instinto, é o instinto dele de sobrevivência. O ser humano é diferente também nisso, porque por um lado a gente tem o mesmo instinto de sobrevivência, por outro lado, nesse instinto de sobrevivência entra o nosso mau instinto, quando ele exagera a importância do corpo. Ele leva ele a um extremo, leva ele a sair do caminho do objetivo divino que cada pessoa tem. E aí a gente ganha uma alma divina que realmente ela quer falar o contrário. Olha só, alma animal, força vital, cuida só da força vital, o resto deixa comigo. Vamos ter alguma coisa, vamos ter um objetivo, alguma coisa mais elevada. Esse nível de alma está ligado nos mundos espirituais ao mundo da ação. Nós sabemos que existem 4 expressões de Hashem, ou seja, 4 níveis de revelação de Hashem, que na verdade são 4 mundos. O mundo da emanação que está lá em cima, depois o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo mais baixo, ou seja, onde a presença divina não é revelada. O único desses mundos onde a presença divina não é revelada é o mundo da ação. O nível da nossa nefesh é o nível do mundo da
da ação, onde essa parte divina não está revelada. Já num nível mais elevado, a gente entra no tema do Ruach. O Ruach é interessante, ele está no Eclesiastes, quando o Eclesiastes fala que o corpo voltará ao pó da onde ele veio e o Ruach voltará a Deus. Aqui a gente traduz, a gente fala, né, comumente as pessoas trazem isso como espírito, mas vamos tentar entender o que significa esse Ruach. O Ruach, na verdade, ele está no meio entre o Nefesh, que você já agora pegou uma base do que é essa Nefesh, e a Neshama, que é algo muito profundo, muito elevado, mesmo que a gente sabe que ainda tem 2 níveis ainda muito mais, mas saiba que a Neshama já está num nível muito elevado. Então, de alguma forma, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Ruach é como se fosse o tronco, se a gente fala da anatomia da alma. Seria como que a parte da ação, ela está ligada ao Nefesh, a parte da cabeça, tá? A parte mais elevada que a gente tem mais contato seria a Neshama. Então você está se perguntando, mas Rabino, se essa parte é a mais elevada, então e as outras duas? Calma, a gente, se Deus quiser, vai chegar lá. E o que faz a ligação entre essas duas partes, entre a Neshama e a Nefesh, é o Ruach, é o espírito. Esse espírito, na verdade, de alguma forma, a gente aprende de Eclesiastes que ele pertence a Deus, ele tem uma ligação já com Deus. Está escrito que quando a pessoa ela quer se espiritualizar, muitas pessoas falam, Rabino, eu quero estar próximo de Deus. Eu quero estar próximo do Criador. A pessoa está querendo, ela está buscando um caminho de espiritualização. É importante entender que esse caminho de espiritualização, ele não é só um caminho mental, de reflexões, etc. Ele também envolve ações espirituais. Por exemplo, a reza. Por exemplo, fazer os mandamentos divinos. São atos espirituais. Então o Ruach, ele desperta isso. Quando o Ruach está despertado para crescer, na verdade, o que ele faz? Ele traz também o Espírito Divino, o Ruach de Deus, para dentro do nosso ser. A Kabbalah diz que o Ruach atrai Ruach, em outras palavras, e isso aqui é uma forma bem metafórica, tá? Você que conhece já um pouquinho de Kabbalah tem que entender isso melhor. A forma metafórica é que o nosso Ruach, tá? O espírito que Hashem deu pra gente, ele tem a capacidade de atrair o Espírito de Deus para dentro de cada um de nós. Até mesmo uma das formas que se fala um pouco dos profetas, que eles tinham Ruach Hashem. Eles tinham o Espírito de Hashem. Olha na sua Bíblia que existe essa expressão. Ou seja, baixa sobre a pessoa o Espírito de Deus. Como é feito isso? Como é que o Espírito de Hashem baixa sobre uma pessoa e por isso ela começa a profetizar e saber de coisas e ela se espiritualiza e chega a um nível muito alto? É porque ela conseguiu, antes de tudo, se elevar da sua Nefesh. Ela conseguiu já não ser uma pessoa extremamente materialista e ela já consegue estar num nível superior. Ela já consegue despertar o seu Ruach e através disso trazer essa inspiração divina para dentro do seu ser. Fantástico. E não é só isso que faz o Ruach. O Ruach também, ele acaba sendo o trono da Neshama, que está num nível ainda mais elevado. Se a gente compara com relação às partes que a gente falou anteriormente, se por um lado a Nefesh está ligado à parte da ação, o Ruach, que é, a gente falou, um caminho intermediário, está ligado à fala. A fala é algo específico do ser humano, não é verdade? Veja bem, quando Deus criou Adão, está escrito que ele insuflou o espírito de vida dentro dele. A tradução em aramaico para isso é o espírito
falante. Ou seja, nesse momento já há um nível muito maior que o ser humano chegou, que é receber o Ruach, a capacidade dele de falar. A capacidade de falar, por um lado, ela não é física, como o nosso mundo da ação. Por outro lado, não é completamente abstrata, né? A gente consegue sentir, ouvir a fala nesse mundo. Então, há uma expressão nesse mundo do Ruach. Não é uma coisa completamente místico, abstrato, que você nem sabe falar sobre ele. Por isso que o nosso Ruach, ele está ligado ao segundo nível dos mundos de revelação divina, que é o mundo da formação. Só para que você sabe, você que gosta de Kabbalah, o mundo da formação é o mundo onde Deus criou a maioria dos anjos. Mas isso é outro tema. Acima disso tudo, nós temos finalmente a Neshama. A Neshama, que muitas vezes quando a pessoa fala sobre Neshama, ela está falando de todo essa parte que a gente chama da alma humana, mas na verdade de uma forma específica é o terceiro nível da alma humana. E esse nível é um nível que ele já está muito elevado, porém, diferente dos dois níveis superiores, é algum nível que a gente ainda tem a capacidade, nem sempre, de ter contato com essa parte muito elevada do ser humano. Tá? Quando eu falo do ser humano aqui, eu não estou falando da sua mão, nem da sua boca, na verdade, nem do seu cérebro. A gente está falando de partes muito mais elevadas. O ser humano, ele não é somente aquilo que a gente vê. O ser humano, ele tem um corpo, mas ele tem uma alma. A alma dele, parte dela, ela vai atuar dentro do corpo, mas não somente. Há partes do ser humano, uma parte de você que está fora do seu ser. E aqui a gente entra no tema da Neshama. A Neshama, ela já é parte de uma faísca divina muito sagrada e muito importante. A Neshama, ela tem o poder de colocar divindade dentro da nossa Nefesh e, na verdade, se assentar sobre o Ruach e fazer a pessoa estar num nível extremamente elevado. Em relação aos mundos, a Neshama, por um lado, ela está ligada ao pensamento. A gente sabe que o pensamento é algo que pode levar o ser humano muito adiante, muito para cima. A gente sabe que o ser humano mais elevado não obrigatoriamente é o ser humano mais forte, nem o mais rico. Às vezes você pode ser uma pessoa muito rica, mas que você olha para ela e fala, eu não queria ser como essa pessoa. Ou mesmo uma pessoa muito forte, até uma pessoa muito bonita. O que você consegue ver é um corpo. É um corpo que um animal pode ser comparado com ele. Tá? Talvez ele é tão bonito quanto, talvez é tão musculoso tanto quanto. Então não é esse o nosso parâmetro. A grande diferença é na capacidade intelectual. Mas calma aí, a capacidade intelectual para quê? A gente não está aqui falando somente de capacidade intelectual para ser um sábio da matemática. Não. O que a gente está falando aqui de capacidade intelectual não é inteligência intelectual de QI, qual o seu coeficiente de inteligência, e aí você vai ver qual a nota que você vai tirar. Não, para saber se você vai passar no concurso público ou no vestibular. A gente está falando da capacidade de se conectar e de entender Deus. Uau! Isso já é um nível muito elevado. Isso é algo que a gente está falando de espiritual. Quando eu falo dessa parte da inteligência intelectual, ela está na Nefesh. Ela provavelmente está na Nefesh, na parte divina da Nefesh, mas não mais do que isso. Tá? Quando eu estou falando da Neshama, eu estou falando do pensamento. Eu não estou falando do pensamento que eu estou planejando passar as férias em Dubai. Não, eu estou pensando aqui nos pensamentos que a pessoa tem a capacidade de abstração e, através dessa abstração, conseguir se conectar e entender melhor a Deus. Como Maimônides diz, que o objetivo real do ser humano é ele conseguir realmente se conectar a Deus entendendo Ele. Como está escrito que no final dos dias o universo se encherá do conhecimento de Deus
como as águas preenchem os oceanos. Ou seja, há um conhecimento divino que ele depende de quê? Da Neshama. Então a Neshama está ligado a um nível maior do que a fala, é ao nível do pensamento. Na linguagem mística, a gente está falando então que a Neshama, ela seria um or, ela seria a luz. O Ruach, a gente tem que fazer ele ser um cli, um receptáculo para poder receber a luz da Neshama e assim influenciar o Nefesh. Esse tem que ser o sentido das coisas. Quando a gente fala da Neshama, a gente já está num nível de revelação divina muito maior, porque a gente está falando já do Olam, do mundo da criação. Para você ter uma ideia, na Kabbalah, quando se fala, o Zohar, quando fala do mundo da criação, é o primeiro dos mundos onde há a criação de algo independente de Deus, que são os anjos mais elevados. Porque existem categorias de anjos. A gente tem aqui no nosso canal um vídeo sobre anjos. Então, já num nível muito elevado, o ser humano ele é dotado de uma Neshama, que na verdade ela não para no nível dos anjos mais elevados. A gente tem uma capacidade ainda maior do que o dos anjos. Sabe por quê? Porque os anjos, na Bíblia, são chamados que eles estão firmes, eles estão parados, eles estão em pé. Significa que eles estão estáticos. Eles chegam a um determinado nível, seja o mundo da formação, o da criação, e não se movem demasiado de lá. O ser humano, ele é dotado por um lado de algo muito terreno, uma alma vital, uma alma animal com um mau instinto, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de utilizar sua Neshama como um or, como uma luz que ilumina, que traz os pensamentos, que traz a inspiração, que pode se revestir no seu Ruach e transformar a sua Nefesh, utilizando a parte animal realmente para dar a nossa força vital, por outro lado, dando muito mais importante a nossa parte, na nossa parte divina, da Nefesh Elokita, essa parte dessa faísca divina. Então esse é o lugar que a gente tem que estar pensando. Então aqui a gente trouxe, essas são as principais partes da alma: Nefesh, Ruach e Neshama. São esses três níveis principais que a gente falou. Obviamente que a gente falou até agora de uma forma resumida, mas muito importante para você conhecer e aprender o nível que você pode chegar. Só que estão faltando duas partes. Por um lado está faltando a Hayá e a Yehidá. Hayá, a gente falou que a palavra Hayá significa essa parte que dá vida, mas ela é completamente diferente da parte que dá vida do que a gente chamou da alma animal. A alma animal, ela dá vida ao corpo. Ela mantém o corpo respirando, ela mantém o corpo funcionando, o coração está batendo, legal. A Hayá, ela está num nível tão mais elevado, que normalmente a gente já praticamente não tem contato com ela. A gente ainda não chegou na Yehidá, mas já na Hayá, a gente já está falando de uma parte que os próprios sábios cabalistas falam que falta para a gente um vocabulário para definir, um vocabulário humano capaz de definir. Por quê? Porque o vocabulário humano ele sempre acaba limitando, e você está falando de algo tão elevado. O ponto, eu acho que é interessante a gente saber daqui da Hayá, é que essa Hayá, ela dá vida às três partes da alma. Na verdade, ela completa esse sistema. E por que ela está tão mais elevada? Ela está ligada ao Olam, ao mundo da emanação. Para quem já estudou o tema dos mundos na Kabbalah, o mundo da emanação é um mundo que, mesmo que ele vem depois do Tzimtzum, depois da contração da luz divina, ainda assim é um mundo onde a luz divina preenche tudo completamente. Por isso não há a possibilidade da criação
de uma criatura independente de Deus. Por isso que as criaturas só começam a partir da onde? A partir do mundo da criação, que estão os anjos mais elevados. No mundo da emanação já não existe. Porém, Deus cria o ser humano com uma parte nesse mundo tão elevado. E por que isso? Porque o objetivo que Deus tem para mim, para você, é que a gente possa se juntar a Ele completamente através da nossa alma. Tem aqui grandes segredos, tá? O segredo da criação, o motivo da criação, essa junção do ser humano a Deus, essa proximidade que ela não é somente nesse mundo. Na verdade, nesse mundo é infimamente comparado ao que vai acontecer no mundo vindouro. Mas como eu falei, isso aqui é um grande segredo de Kabbalah que tem que ser estudado. Então, nesse quarto nível, a gente está falando da Hayá. Ele está ligado ao mundo da emanação e ele dá vida a toda essa parte espiritual. Existe um quinto nível. Esse quinto nível se chama Yehidá, único. Se a gente falou desses 4 níveis iniciais, é interessante, algo muito, muito forte. O ser humano, ele vive, sabe por quê? Diz o Zohar, porque dentro do ser humano existe o tetagrama. Existe as letras Yud, depois o Rei, depois o Vav e depois o Rei. Cada uma das partes da alma que a gente falou até agora, a Nefesh, Ruach, Neshama e Hayá, estão ligados a essas 4 letras. E a partir do momento que essas 4 letras elas estão dentro da gente, a gente tem vida. Vida nesse mundo, mas muito mais importante, vida na nossa alma, vida eterna. Existe um quinto nível que, na verdade, ele já não entra na definição normal nem do tetragrama. Ele tá, na verdade, ele está ligado a uma coroa elevada acima do tetragrama, por isso o nome é Yehidá, é uma parte única. É uma parte única completamente conectada com Deus. Ela é uma parte que envolve toda a parte humana, mas de uma forma externa muito elevada, e ela tem uma ligação com Deus, uma ligação que não se move. É uma ligação que nesse momento não está sendo influenciada nem pelos nossos atos. Até a Neshama, a gente pode falar que existe alguma influência. Depois disso, a gente está falando de níveis muito mais elevados que, a princípio, o que nós fazemos aqui não vão chegar nesses níveis da Hayá e da Yehidá. É muito interessante notar que nós, durante um dia normal, temos 3 preces por dia, 3 rezas. Uma reza da manhã, que se chama Shacharit, uma reza da tarde, que se chama Mincha, uma reza da noite, que se chama Arvit. A gente falou 3 níveis de alma. Nas festas, no Shabat, a gente tem uma 4ª reza, que se chama Musaf, adicional. Não tem dúvida, como diz a Kabbalah, como diz o Zohar, que nesses dias, no dia do Shabat, a gente tem uma parte adicional da nossa alma. Então a gente tem alguma ligação ainda a níveis superiores, quem sabe com a Hayá. Existe um dia no ano que existem 5 rezas, que a última reza se chama Neilá, a hora do fechamento dos portões. Está escrito que nessa hora específica, nesse dia, no dia do perdão, no Yom Kippur, a gente pode ter contato com a nossa Yehidá. Nessa hora, a gente pode ter um nível espiritual. Se a pessoa trabalhou antes do Yom Kippur, mas especialmente em Yom Kippur, buscando se espiritualizar mais e mais, ela nem sabe mais que ela está jejuando, que ela não está comendo, que ela não está bebendo. Ela chega a um nível tão elevado que ela chega nesse nível da Yehidá. Ela consegue tocar no âmago da sua alma e uma conexão de Deus única. Essa parte está completamente, ela recebe completamente a luz divina, uma luz que não cabe nesse mundo. E por isso que a gente não tem contato com essa parte, a gente não tem cli, a gente não tem receptáculo para
tanta luz. Imagina uma pessoa que quer te dar 10 bilhões de dólares e vai botar dentro do seu fusquinha. É maravilhoso, mas não entra. Não entra, não dá, não tem espaço para isso. Então, na verdade, a gente não está falando de 10 bilhões de dólares, a gente está falando de coisas muito mais importantes. A luz divina é tão grande na Yehidá que ela não entra nesse mundo de nenhuma forma. Então a gente não pode ter contato. No dia do Yom Kippur, que o ser humano ele está num nível angelical, aí ele pode começar a sentir um pouco do que é esse tema da Yehidá. Então aqui a gente esclarece as 5 partes da alma do ser humano. Na Academia de Moisés a gente tem um curso sobre essas 5 partes da alma e também um curso sobre os mundos, sobre os Olamot, que esse tema é abordado de forma ainda muito mais profunda e muito importante para a nossa vida. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.